na hora da gente falar sobre mapa de processo. Lembra que o nosso objetivo da fase de medição é a gente identificar claramente como acontece o nosso processo na condição as is, ou seja, na condição como está. E uma das ferramentas que a gente vai usar para isso é o mapa de processo. O mapa de processo ele é um método gráfico para detalhar o fluxo de um determinado processo, descrevendo como o processo flui dentro de uma organização. Ele permite o cruzamento de equipes funcionais para ver e entender como o processo funciona, tanto na condição as is, quanto na condição to be, que é o futura, como ele irá funcionar. Na fase de medição, a gente não fala sobre to be, até porque a gente ainda não validou as nossas hipóteses e não sabe como será o nosso processo futuro. Então, agora, na medição, a gente vai focar no as is. São aplicados a qualquer tipo de projeto, seja de fabricação, projeto, serviço ou administrativo, e eles nos ajudam a identificar os passos e as oportunidades de melhoria. Então, esse é o grande objetivo do meu mapa de processo. Mapa de processo também conhecido pela nomenclatura de fluxograma. Eles servem para documentar e analisar os processos, proporcionam uma visão quadro a quadro da situação atual do meu processo, me ajudam a descrever as principais atividades, definem e realçam áreas de melhoria e são utilizados para identificar causas potenciais do problema, atividades sem valor agregado, recursos necessários, fábricas ocultas e ganhos rápidos. Então, uma das características principais de profissionais de melhoria contínua são que eles mergulham nos processos. Eles conhecem os processos com um nível de detalhamento que não faz parte do nosso dia a dia. E o mapa de processo vai te ajudar a fazer isso. Vai te ajudar a entender com muito mais clareza como seus processos acontecem. Então, elaborando um fluxograma ou um mapa de processo, basicamente a gente vai passar pelos seguintes passos. O fluxograma é uma ferramenta de mapeamento que apresenta o fluxo, identifica as pessoas ou os grupos envolvidos a cada passo. E as linhas horizontais, a gente vai chamar isso de baias, daqui a pouco eu vou mostrar isso para vocês, elas definem a relação entre clientes e fornecedores. São muitas vezes referidas como raias, tá? O fluxograma é um diagrama que é utilizado para representar a sequência de atividades por meio de símbolos gráficos. Então, a gente vai ter várias caixinhas, vários elementos gráficos que se conectam entre si e, com isso, a gente consegue ter uma definição do mapa de processo. Isso proporciona para a gente uma melhor visualização do funcionamento e ajuda muito no seu entendimento. Toda vez que eu tenho um projeto, é extremamente relevante que eu avalie com as pessoas que executam o que de fato está acontecendo no meu processo. O que acontece muitas vezes, e esse é um erro que muitos belts cometem, e obviamente vocês não irão cometer, é que às vezes os belts assumem que aquilo que está documentado numa instrução de trabalho ou num procedimento operacional é a realidade e por isso eles não precisam fazer um mapeamento real. Mas a verdade é que normalmente a gente pensa que os processos são assim, mas na verdade eles são esse quadro do meio, ou seja, tem muito mais atividades e tomadas de decisão do que a gente pensa que ele é, mas eles poderiam ser extremamente leans e enxutos. Eles poderiam ser menores do que aquilo que a gente documenta. Então, por isso que é fundamental que a etapa de mapeamento de processo, ou seja, a etapa de elaboração dos fluxogramas, ela seja feita com uma equipe multidisciplinar, onde a gente tenha primeiro a visão de documentar o processo, documentar aquilo que de fato acontece, independente se é bom ou se é ruim, eu tenho que mapear exatamente como acontece, e depois eu tenho uma análise crítica para identificar as minhas principais oportunidades, porque daí podem vir os quick wins, ou seja, os ganhos rápidos. Esse é um exemplo de fluxograma. Então, são algumas caixinhas que têm características muito específicas, né? Então, o retângulo, normalmente, ele é uma etapa de processo. O losango é uma tomada de decisão. Esse aqui, que eu não sei o nome, é o início e final de projeto. Eles marcam início e final de projeto. Eu sempre tenho setas que fazem a conexão entre as etapas do processo. E cada uma dessas aqui, esse verdinho escuro e depois esse verdinho mais claro, eles são as raias.
As raias, elas conseguem fazer o agrupamento de determinadas etapas que são responsabilidade de uma determinada área. Então, isso também não é mandatório, mas ajuda bastante a gente a entender quem são as áreas envolvidas dentro de um processo e quais são os papéis e responsabilidades de cada uma dessas áreas. Os mapas de processo, eles usam uma série de simbologias que vão identificar os significados específicos. E a partir desses símbolos, eu conecto cada etapa de uma sequência lógica temporal através das setas. Então, os principais símbolos, tá? E esses não são os únicos, mas são os principais. Se você utilizar essas quatro simbologias, você praticamente vai ter um fluxograma universal que qualquer pessoa entende. Isso já funciona muito bem, tá? Se você for estudar especificamente fluxograma, você vai ver que tem outros símbolos que são muito mais específicos. Quando você tem uma transação, por exemplo, de um dado informatizado, quando você tem um banco de dados, existem outras simbologias, mas isso aqui é o básico e vai deixar o seu fluxograma praticamente universal. Então, eu tenho as minhas terminações, né, os pontos de início e término de um determinado processo, o retângulo que representa as atividades, ou seja, indica o que está sendo feito, sejam elas atividades necessárias ou desnecessárias do processo. Eu tenho o meu losango, que é uma decisão, ele ilustra os pontos de decisão onde ocorrem os loopings do processo, também usados para aceitar, rejeitar ou reprovar uma determinada etapa. E eu tenho as minhas setas, que indicam o fluxo e representam a direção ou percurso do meu processo, tá? Com isso aqui, você faz um fluxograma que qualquer pessoa vai entender. Agora eu vou passar 4 passos que são importantes para que você mapeie um processo. Então, o primeiro é que a gente vai iniciar de um nível macro. É melhor iniciar do nível macro e avaliar o processo através do CIPOC. Isso é o que a gente chama de Big Picture. Eu tirar uma grande fotografia e a partir disso a gente vai e mergulha no processo e descreve as etapas em detalhe. Então, se eu fosse falar de nível macro, por exemplo, imagina que eu estou mapeando essa condição aqui de baixo e a primeira etapa é a minha esposa pede para o marido cortar a grama, ele corta a grama e depois ele guarda o cortador. Isso é um nível super macro. Isso normalmente é o nível de entendimento e detalhamento que a gente tem lá no CIPOC. Mas aqui é bom porque o time vai identificar com isso o que é mais importante de um mapeamento macro, que é saber as entradas e as saídas do processo. Pense em todos os passos do processo, mapeie, esse é o passo 2, tá? Passo 2 é a gente detalhar, é pensar em todas as etapas do processo, mapear os processos atuais exatamente como eles acontecem, escrever isso em post-its e, caso te ajude, use cores diferentes de post-it para identificar cada indivíduo, grupo ou departamento envolvido. Post-it é fundamental. Quem é Belt ama post-it. Você vai amar post-it para fazer esse tipo de mapeamento. E se você tiver coloridos, isso vai te ajudar muito na hora da documentação do seu processo. Principalmente se você quiser criar a estrutura de raias. Porque aí você sabe que cada cor é uma raia específica. Então aqui a gente colocou, beleza, eu sei que o meu processo inicia quando a esposa pede para o marido cortar a grama e eu sei que ele finaliza quando eu guardo o cortador de grama na garagem. Mas o que acontece nesse meio do caminho? É isso que a gente vai fazer os nossos post-its e grudar os nossos post-its aí na parede ou num quadro de gestão qualquer. Então eu vou abrir a porta da garagem, pegar o cortador de grama na garagem, avaliar se o cortador tem combustível ou não. Se precisar de combustível, eu vou pegar o combustível na garagem, vou abastecer o combustível conforme necessário, vou ligar o cortador de grama, cortar a grama do quintal, desligar o cortador, avaliar se o cortador precisa ou não ser lavado, pegar a mangueira, lavar o cortador e guardar o cortador na garagem. Então, olha o nível de detalhe que a gente chega, como ele é completamente diferente daquilo que a gente definiu lá no CIPOC.
No Cipoca a gente estava muito mais interessado em entender as atividades macro, onde começava e onde terminava. Aqui não, aqui a gente está interessado em conhecer o detalhamento daquilo que acontece entre o início e o fim do processo. O passo 3 é que a gente vai avaliar as etapas, desenhar os símbolos e dar atenção principalmente porque é início e fim e as decisões do meu determinado processo. Então aqui, ó, eu sei que ele inicia quando a esposa pede para o marido cortar a grama, ele finaliza quando eu guardo o cortador de grama na garagem e eu tenho duas tomadas de decisão. Eu tenho 2 pontos onde eu posso ter caminhos diversos. Um momento onde eu avalio se precisa de combustível, sim ou não. Se precisar, eu tenho uma ação. Se não precisar, eu tenho uma outra ação. E o momento que eu avalio se o cortador precisa ou não ser lavado. Então, a partir disso, a gente pode trocar a simbologia e colocar os elementos, os símbolos que são específicos de início e fim e de tomada de decisão. Que é exatamente o que acontece aqui. Eu tenho o meu início, eu tenho o meu fim e eu tenho os 2 momentos onde eu posso tomar uma decisão de lavar ou não lavar, de abastecer ou de não abastecer. A quarta etapa é a gente organizar os post-its baseados no fluxo real e conectar cada um dos pontos em função do meu fluxo, né? Os antecessores e os sucessores. Então aqui, ó, como é que fica, né? Eu começo com a esposa pedindo para o marido cortar a grama, depois eu abro a porta da garagem, pego o cortador na garagem, checo se tem combustível. Precisa de combustível, sim ou não? Se sim, eu pego o combustível e abasteço conforme necessário. Se não, eu já vou direto ligar o cortador, cortar a grama, desligar o cortador e avaliar se o cortador precisa ou não ser lavado. Se sim, eu pego a mangueira e lavo o cortador. Se não, eu vou direto guardar o meu cortador na garagem. Essas são as 4 etapas que você precisa seguir para elaborar de uma forma muito fácil e muito simples um mapa de processo, ou seja, um fluxograma. A leitura de fluxograma é muito simples, afinal ela descreve o caminho percorrido por um determinado processo. Mas é importante que a gente tenha uma análise crítica em relação ao mapeamento. Então que a gente faça algumas perguntas. A primeira delas é: será que essa fase de fato é necessária? Ela tem influência no resultado final da rotina analisada? O que exatamente é feito nessa fase? E a sequência está correta? Se eu responder não para alguma dessas perguntas, é bem possível que eu tenha uma oportunidade de melhoria. E se essa oportunidade de melhoria tiver um baixo impacto e um baixo esforço para ser realizada, eu tenho um quick win, uma melhoria que pode ser implementada já na fase de medição. O fluxograma é extremamente simples, mas não menospreze jamais o impacto e o poder que ele tem em gerar padrões, em você identificar oportunidades de melhoria no seu projeto, obviamente, desde que você siga as dicas que eu dei durante essa aula. Você não pode considerar que o padrão que foi documentado e estabelecido é o padrão real. Então é fundamental que você execute e que você motive o seu time a de fato trazer o que acontece na vida real dele, porque com certeza você pode achar oportunidades. E na próxima aula a gente vai falar um pouquinho sobre diagrama de Ishikawa ou diagrama de espinha de peixe. Tenho certeza que você já conheceu, mas aqui eu vou te dar dicas muito fáceis e que vão te ajudar muito a executar essa ferramenta de uma forma extremamente fácil e extremamente poderosa. Então fica comigo que essa ferramenta é fundamental para a gente identificar quais são as suas hipóteses de problema. Te vejo na próxima aula.